Amém? Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhes que o viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo da nossa nação, e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles, e já não estava longe da casa quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entreis em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti. Mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e diga a um, vai ali, e ele vai, e a outro, vem cá, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse: em verdade vos digo, nem mesmo eu em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar por um instante. Irmãos, este homem ouviu falar de Jesus. Ele, com certeza, era um homem próximo, aqui diz a palavra, era um homem próximo dos judeus, construiu até uma sinagoga para eles, e ouviu falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus, certamente ele ouviu falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus fazia milagres, e que a autoridade de Jesus era diferente da autoridade dele. Ele tinha a autoridade de um soldado, de um comandante, mas Jesus tinha a autoridade que vinha do céu, autoridade sobre a vida e sobre a morte. Jesus era o Senhor de todas as coisas, era o Filho de Deus. Ele, ouvindo falar de Jesus e passando pela necessidade, pelo sofrimento da doença que já levava o servo dele, aquele servo amado, à morte, com certeza não tendo mais outra alternativa, ele enviou pessoas para ir até Jesus e pedir que Jesus viesse curar o servo dele. Aqui nós encontramos nesse homem também a humildade, um homem humilde, apesar de ser um comandante, um general, com certeza de muitas posses, mas era também humilde, ele sabia se colocar no lugar dele. Ele falou para Jesus: eu sou também um servo, apesar de ter pessoas a meu comando, mas eu também recebo ordens. E então ele era uma pessoa que tinha humildade também, sabia se colocar no teu lugar. Então ele era uma pessoa que preocupava também com o próximo. Ele não preocupava só com ele, só com o bem-estar dele, só com a necessidade dele, mas preocupava também com o próximo, porque ele estava rogando e suplicando a Deus pelo servo dele. Ele tinha também construído uma sinagoga para o povo, para os judeus. Então ele preocupava também com os próximos, ele tinha qualidade. E as qualidades que nós cristãos precisamos ter.
nós temos que ter a humildade de reconhecer que por mais que eu tenha fé, por mais eficiente que eu seja, mas eu preciso do irmão. Por mais que a minha oração, que eu já alcancei muitas graças, muitos milagres, mas eu preciso que o irmão ore por mim. Eu preciso também de orar por meu irmão, de suplicar a Deus, de clamar a Deus. Ele também precisa de mim. E nós temos que saber também que a minha força, ela tem um limite. Eu preciso de forças maiores. A força humana tem seus limites. Preciso da força do alto, da força que vem de Deus, de uma força superior, de uma força que vai além de toda a força humana, de toda a tecnologia. E essa força vem de Deus, é do Espírito Santo de Deus, é Jesus que vem ao nosso encontro, vem cuidar de nós, vem sarar as nossas feridas. É Jesus. Aqui, na semana passada, o irmão falava da diferença de crer e acreditar. Acreditar que alguém existe, acreditar que Deus existe, que Deus é todo-poderoso, que Deus está lá no céu. Mas crer que Ele não está simplesmente lá no céu, que Ele não simplesmente existe, mas que Ele está aqui no meio de nós, que Ele vem ao nosso encontro, que Ele ouve a nossa súplica. E se nós não temos força sozinho, pedir alguém que rogue por nós, como esse centurião pediu. Chegar perto do irmão, rogue por mim, ore por mim, peça por mim, igual assim, essa família desse irmão que está no hospital, que nos pediu, ore por ele. Pedir. Ter essa humildade no nosso coração de pedir ao irmão. E crer que Deus age através da oração do irmão. Crer que Deus vem ao nosso encontro, que Ele vem ao nosso socorro, assim como Jesus com certeza estava indo por algum caminho e deixou de seguir para ir até a casa desse homem, para cuidar do servo desse homem. Então, nós precisamos ter essa certeza no nosso coração de que Deus olha por nós, que Ele venha ao nosso encontro. E quando nós, que já somos pessoas de caminhada, pessoas que caminham há anos na igreja, uns mais tempo, outros menos, mas caminhamos. A gente pode perguntar, mas eu caminho, eu já experimentei muita graça, eu vivo lutando para estar na presença de Deus, o que me resta? Resta perseverar, continuar, ser firme, continuar crendo, porque Santo Agostinho dizia, eu tenho medo da graça que passa. Então nós precisamos estar sempre na presença de Deus, sempre buscando a Deus e percebendo que Deus está próximo de nós, que Ele está no meio de nós, que Ele passa por aqui. Não deixar que Deus passa por despercebido e nós continuamos presos nas nossas dores. Esse centurião poderia ter ficado quieto na casa dele, ouvido falar de Jesus, mas Jesus ter passado por ali e ele nem ter percebido. Mas ele percebeu que Jesus estava no caminho, que Jesus estava passando por ali. Mandou gente ir ao encontro de Jesus. E Jesus, vendo a fé daquele homem, vendo que ele realmente acreditava, creia que ele era o Senhor, que ele podia, Jesus veio ao encontro, veio tocar e veio curar. Nós temos que estar sempre atento na presença de Deus, ao Deus que vem, ao Deus que está passando por aqui. E buscar sempre estar na presença deste Deus.
Não deixar, às vezes, a gente corre o risco, né? A gente já experimentou algumas graças, mas ao longo da nossa caminhada, a gente, em algum momento, teve algumas perdas. A gente perdeu, a gente pediu tanto por alguma causa, orou por alguém, e aquilo não foi como que a gente queria. Isso, às vezes, nos rouba a fé. Isso, ao pouco, vai tirando a nossa fé. Nós deixamos de crer que Deus age. Nós temos que ter a humildade também de saber que nem tudo pode ser como a gente quer. Que nem tudo é eterno. Que tudo passa também. Não deixar que algumas coisas que não saíram do nosso jeito nos afaste de Deus. Nos faça deixar de crer que Deus age. Porque Deus, Ele age. Deus cura, Deus liberta, Deus cuida, Deus dá vitória. E muitas vezes também nós perdemos, não experimentamos esta graça de Deus porque nos falta fé, nos falta confiança, nos falta busca e persistência. O padre dizia há um tempo atrás que a nossa busca de Deus tem que ser uma busca constante e persistente, incessante. Buscar sempre estar na presença de Deus. Não desistir. Não deixar nos abalar e ir nos esfriando e nos afastando. E quando vê, a gente já está bem longe. E Deus já está passando por aí e a gente nem mais percebe. Então, nós temos que estar sempre atento. Pedir a Deus a graça de ter sede e fome de Deus. Sede de estar na presença de Deus. Fome, desejo de comungar na oração. De estar em comunhão com Deus. Sempre. Buscar as coisas do alto. Deus vem a cada dia, a cada instante, ao nosso encontro para nos dar uma vida nova. Para nos fazer de nós uma nova criatura. Um novo filho, uma nova filha. Para restaurar os nossos sentimentos, as nossas emoções. É necessário estar sempre apresentando a Deus. Às vezes, a gente se prende muito em algumas lembranças, se prende muito em algumas situações e esquecemos de entregar aquela situação a Deus, de apresentar ela a Deus e deixar Deus cuidar daquela situação. Às vezes, dói tanto, a gente tem alguma dor, a gente rodeia tanto em volta daquela dor e esquece de apresentar aquela dor a Deus. A falta de sono, às vezes eu estou cansado, eu deito, eu durmo, quando ali para 1 ou 2 horas da manhã eu acordo. Eu penso, vou rezar, mas falo, não vou rezar, eu quero dormir. Quando eu vejo, já passou 40 minutos, já passou 1 hora e eu estou ali tentando dormir. Já tinha dado para rezar uns 2 terços e eu estou ali tentando dormir, porque eu não quero rezar. Aí eu pego o meu terço e falei, não tem jeito, tem que rezar. Pego o terço e vou rezar. Às vezes eu não consigo terminar o terço, na primeira dezena eu durmo, na segunda, entende? Então, por que não apresenta a Deus logo a dor, o sofrimento, aquele problema, aquela dificuldade? Por que não apresentar a Deus? A gente tem que ser mais aberto, nos abrir, nos entregar mais a Deus e não ficar retendo em nós as nossas dores, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Amém? O tempo está soprando aí também. Né? Então vamos ficar de pé, vamos pedir a Deus que cele em nós essa palavra, pedir que o Espírito Santo de Deus nos oriente, que nos dê esta graça de caminhar na presença de Deus, de crer que Ele está aqui, cuidando de nós, em todo instante da nossa vida. Ergue as tuas mãos por um instante. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Senhor,
que venha sobre nós neste momento selar em nós a Tua graça, Senhor. Vem curar os nossos corações, Senhor. Venha selar em nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos disse, Senhor. Venha, Espírito Santo de Deus, lembrar a nós a cada instante daquilo que é a Tua vontade. Que nós precisamos, Senhor, nos entregar a Ti, Senhor. Que nós precisamos